A paz do Senhor. O trimestre é o primeiro, o ano é 2023. A lição é número 1. O tema da lição: avivamento espiritual. Qual é a nossa palavra-chave? Avivamento. Os irmãos vão perceber que durante todas as 13 lições desse trimestre vai estar ali incluído a palavra avivamento. Tá? Então vamos partir de um ponto muito importante que é a necessidade, né? Por que estudar nesse trimestre esse tema tão importante, avivamento, né? Lá ele fala que o chamado das escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Com o passar do tempo é muito comum as pessoas ir esfriando, né? Até o pastor no seu livro ele usa o termo frente fria, né? Então existe vários tipos de frente fria. Eu não sei como que a frente fria chega aí na sua região, mas aqui na minha região ela chega já bem escassa, já bem fraquinha e dura aí mais ou menos 2 dias, 3 dias e já se dissipa. Mas pelo menos aqui ainda chega, né? Tem muita região do Brasil, por exemplo, que nem chega, ela chega lá como friagem. A frente fria nem chega da forma que ela sai, que a nossa frente fria aqui no Brasil, ela é formada na Patagônia, do lado argentino, da Argentina, né? Então ele usa esse termo, parece que uma grande frente fria está se formando em cima das denominações, em cima das congregações, e as pessoas estão esfriando, né? Então, não sei, na sua igreja, na minha igreja era muito comum, quando a criança muito elevada, muito peralta, de repente alguém chamar a atenção, fala, essa criança, para os pais não ficar bravos, né? Falava assim, essa criança é muito avivada, né? Ô, irmãos, que benção, criança é avivada. E às vezes o irmão não entendia e achava, ficava feliz, né? Ó, meu filho é avivado, mas o irmão estava usando esse termo para dizer que o filho não parava quieto, né? O rebelde, o peralta, o imperativo, né? Que são alguns termos que poderia ser usado. O fato é que da mesma forma que essa criança muitas das vezes ela acaba provocando essa questão, essa situação de incômodo aos outros, o esfriamento que aí está laçado, né? Está entrelaçado com uma outra questão que é o conformismo, né? Então, se conformar com as coisas do mundo, parece que nós como cristãos precisamos entender isso. Nós fomos salvos, libertos por Cristo, justificados, e agora nós temos uma visão privilegiada que o mundo não tem. Então muitas das vezes o confronto, às vezes o irmão fala assim, irmão, ele sai de uma prova, entra na outra, sai de uma prova, irmão, tem que ver, porque às vezes essa prova que você acaba estendendo pelo fato de você ser cristão, essa prova é a sua resistência à mudança. Resistência à mudança, é o que a gente vai falar lá. Não se conformar com o mundo, né? E é o confronto que você vai ter. E aí vem as 3 que está lá no objetivo da lição, dessa primeira lição, as 3 questões que você precisa para que haja um avivamento, né? Você vai ver na lição aí que o avivamento nada mais é do que a intervenção divina. Mas primeiro, para haver essa intervenção divina, nós temos lá, nós somos chamados a atenção para obter, né? Para obter o avivamento espiritual, primeira coisa, se humilhar perante o Senhor. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, antes, né, na primeira, para se humilhar, a palavra do Senhor fala que bem-aventurados os pobres de espírito, e pobre de espírito aí não é um pobre miserável de alimento, né? Mas é um pobre que reconhece que sem Deus ele não é nada. Se humilhar perante o Senhor, reconhecer o senhorio do Senhor. Irmão, mas tem pessoas que não reconhecem, irmão, não sei aí na sua congregação, onde você leciona, mas eu já congreguei em todas as congregações, eu conheço pessoas que não se humilham perante o Senhor, porque o Deus
que ele crê, até parece um Deus alegórico, né? Algo que pode ser qualquer coisa menos Deus, que é o Deus comum que anda na boca também, muitas das vezes, do incrédulo. É muito comum você ver um incrédulo falar assim, eu creio em Deus. Ele está falando que crê em Deus, pode ser qualquer Deus, né? Não Deus, Jeová Jireh, o Deus que nós conhecemos, Deus da Bíblia Sagrada. Então, esse é o primeiro. Segundo, buscar a face do Senhor em oração. Em oração. Qual é a forma que eu tenho de falar com o Senhor? Como que eu faço para buscar, para conversar com Deus? O meio que você tem é a oração. Você fica, muitas das vezes, tem pessoas que ficam 1, 2, 3 horas vendo vídeo aleatório no YouTube, no TikTok, e não consegue falar com o Senhor nem 10 minutos, né? Então, orar é falar com Deus, mas buscar em oração mesmo, buscar em oração a face do Senhor, e Ele vai te responder. E o último é converter-se dos seus maus caminhos, entender, reconhecer a sua falhabilidade, reconhecer os seus erros, as suas falhas. Se converteu ao Senhor. Nós vimos no trimestre passado, o grande mal que veio sobre Israel estava no fato de eles não reconhecer, né? Reconhecer o seu pecado. Estava em pecado, mas para eles jamais Deus traria juízo sobre a vida deles, né? Então isso é bastante interessante para você abordar aí na sua realidade local. Esses 3 pontos que está na lição: se humilhar, orar e se converter, tá? E para finalizar, nós precisamos, o avivamento é importantíssimo, isso, a busca constante por esse avivamento. A busca constante. Nós vamos ter uma lição que vai abordar sobre Estevão, né, um mártir avivado que viveu o tempo de vida de Estevão, assim que quando ele aparece, já no sermão, lá ele é levado para ser julgado lá no Sinédrio, e ele, as suas palavras eram palavras de confronto, confrontavam o pecado e o erro dos seres, das pessoas que ali estavam. Eu sempre falo que se você quer um resumo da Bíblia, lê o sermão de Estevão. Bem degustando o sermão de Estevão, você vai ver que ali ele faz um resumo desde a criação do mundo, né? Como é que Deus fez as misericórdias e o que Deus fez com o povo de Israel, e mesmo assim eles não o reconheceram, não reconheceu o Senhor Jesus como Salvador. Agora, para aumentar o nosso nível de relacionamento com Deus, precisa ter essa busca constante. Se eu quero ter um nível de relacionamento com Deus bom, né, ótimo, a ponto de sempre que eu gritar, pedir por socorro, né, eu sempre lembro lá do Salmo 91, que o Senhor fala assim: bem-aventurado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, a quem é que habita lá, né? Então, às vezes a gente pula essa parte, aquele que habita, a gente só fala, né, se esconde no esconderijo do Altíssimo. Então, não é bem por aí. Eu e você, precisamos ter nível de relacionamento com Deus para habitar nesse esconderijo do Altíssimo. E nós precisamos, irmãos, tá? Durante esse ano, nós estamos começando hoje, o ano 2023, só Deus sabe, daqui a pouco, amanhã, ou dezembro de 2023, só Deus sabe, né? E diante de toda a turbulência, de todas as questões que a gente conjectura que vem ou possa vir ou não, nós precisamos estar focados, sem perder o alvo, em Cristo Jesus. Por isso que a lição vai tratar sobre aviva, Senhor, a sua obra. Essa primeira lição, a abordagem é um pouco genérica, porque a ideia aqui é mostrar a necessidade da igreja ter
um avivamento, viver em avivamento. É por isso que o pastor lá ele fala sobre a frente fria que parece que paira sobre as igrejas. E tem mesmo. Você aí na sua realidade local, você pode ver, você pode confirmar isso, né? Quantidade de pessoas que depois da pandemia não voltaram, quantidade de pessoas que voltaram, mas estão na dúvida, como diz lá em Judas. Precisamos ter cuidado e orar e ajudar esses que estão na dúvida. Aqueles que parecia ou achavam que tinha muito ou pouca fé, agora parece que se foi, né? A fé ficou uma fé humana, uma fé voltada para ele próprio, né? Então precisamos que o Senhor aviva a nossa obra. Mas para ele avivar a nossa obra, primeiro essas três coisas que nós vamos aprender nessa lição aí. Precisamos se humilhar, precisamos buscar o Senhor em oração e precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Que o Senhor Jesus abençoe a sua congregação, a sua igreja, os seus alunos, que você possa ter uma boa aula e lembra eles que é um estudo sistemático. Não falte à escola dominical, leia a lição, não cria uma aula complicada, cheia, rebuscada para mostrar conhecimento. Vai no ponto central. O ponto central dessa lição é avivamento. Além de você não ficar amarrado o significado de avivamento, porque viva, porque mento. Em vez de se você ficar amarrado nisso, vai direto ao ponto. Na lição já traz uma explicação já óbvia, né? Uma explicação que vai da direta necessidade. O avivamento, ele é intervenção divina, ponto. Né? Como é que vai vir essa intervenção divina? Através da busca, através da oração, humilhação, convertimento. Tá bom, meus irmãos? Então traz uma aula aí na sua congregação que você gostaria de assistir, tá? Que Deus abençoe sua vida, te guarde, te proteja debaixo da sua potente mão. É o que eu desejo para você e para os seus alunos durante todo esse trimestre, em nome de Jesus.